Da Bíblia, Gênesis, vai ficar bem fácil para você se localizar aí. Você vai abrir a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Quem achou diz amém. Quem achou diz amém. Amém. Vou estar lendo aqui então, irmãos. Os irmãos acompanhem com as suas Bíblias abertas. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerei de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Irmãos, tudo tem um início. A história da nossa existência teve um início. A história da queda do homem teve um início. Então nós temos que muitas vezes retroceder, ir lá na origem, para entender muitas vezes as coisas do presente, né? Professor de história que gosta de falar isso, né? Que a gente não pode entender o nosso presente se a gente não conhecer o nosso passado. Então, eu sempre, quando estava na aula de história, né, e o professor de história ele tem que valorizar ali o seu trabalho, e ele falava: então, gente, vocês têm que estudar história, né? Como é que vocês vão saber como vocês chegaram até aqui, se vocês não sabem o que aconteceu lá atrás? Então, a nossa história espiritual de vida, de existência na Terra, ela também precisa ser conhecida, entendida. Porque muitas coisas que eu vejo acontecendo nos dias de hoje, quando eu vou lá no Gênesis, eu vejo que aconteceu lá primeiro. Eu vejo que as estratégias do diabo são as mesmas. As estratégias que o inimigo muitas vezes está usando hoje são as mesmas que ele usou lá atrás. E a gente começa então a ter uma percepção mais aguçada do trabalhar do inimigo. Então nós sabemos, irmãos, todos nós conhecemos, porque a história de Adão e Eva é contada até mesmo para as crianças, né, na escolinha, nas programações infantis. Sabemos, tem gente até que pensa que o fruto proibido era uma maçã, não tem nada a ver com maçã, né? Era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Não sabemos claramente qual era o aspecto desse fruto, mas não tem nada a ver com maçã, né? E o que eu quero nessa noite pensar aqui com vocês é sobre as estratégias de Satanás para te fazer cair. As estratégias de Satanás para derrubar você, ou para tirar você da presença de Deus. É interessante quando nós começamos a ler o texto, aqui fala da serpente. Em algum momento do texto, em todos os versículos que nós lemos, você vê ali mencionado a figura de Satanás? Em igreja? Não, só fala da serpente, sim ou não? Fala que a serpente era dos animais que Deus criou, a mais astuta, o mais astuto dos animais, mas que ela começou a conversar com Eva, e Eva caiu numa situação de pecado em comer aquele fruto. E a gente só vai conseguir entender que quem estava falando através da serpente era Satanás,
era Lúcifer, era o diabo, lá na frente. Quando nós começamos a compreender a Bíblia no seu contexto geral, aí nós vamos, baseado em outros textos bíblicos, nós vamos entender que essa serpente ela foi possuída, que essa serpente ela foi tomada, houve uma sessão espírita ali no Éden ali, e o diabo entrou na serpente e usou a serpente para derrubar, para levar Eva à queda. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui nessa noite é que Satanás, ele nunca se apresenta diretamente, ele sempre usa algo ou alguém para chegar até você. Ele sempre trabalha escondido, ele sempre trabalha camuflado. Para ele é muito interessante que ele não seja visto, ou que as pessoas nem sequer creiam que ele existe, mas o fato é que ele existe. Ele estava trabalhando ali com um propósito: destruir a vida do homem, destruir a humanidade, e ele estava muito empenhado nisso, e para isso ele se apoderou ali da vida da serpente e começou a falar com Eva através da serpente. A outra situação que nós precisamos entender sobre a maneira como Satanás trabalha: ele nunca vai conseguir te destruir, ele nunca vai conseguir fazer nada contra você, preste atenção no que eu vou dizer, sem que antes ele consiga te convencer a fazer o que ele quer. Vou repetir: o diabo, ele pode querer destruir a sua vida, viu, Larson? Mas se você está dentro da palavra, você está em obediência a Deus, você está com a sua vida 100% na presença de Deus, para ele poder de alguma maneira intentar contra a sua vida, ele vai primeiro trabalhar para te convencer a fazer algo que ele quer que você faça, de modo que você desobedeça a Deus, e aí sim ele tenha condição de atingir você. Então primeiro, o diabo ele tem que nos convencer, ele tem que colocar, tipo assim, o ser humano, ele é induzido. O diabo não vai lá e força ele, o diabo ele induz, o diabo ele trabalha para que o ser humano faça o que ele deseja que seja feito, que o coração dele quer que o ser humano faça, para que assim ele possa ter a legalidade. Quem já ouviu essa palavra legalidade? Ele possa ter legalidade para então poder agir contra a sua vida. Então o diabo ele quer nos destruir, ele quer nos levar à queda. E quais são as estratégias que ele usa para atingir os seus objetivos? A primeira estratégia é uma estratégia muito simples, mas que a gente muitas vezes não percebe ou não dá muita atenção. Para que o diabo possa te derrubar ou te fazer cair, ele primeiro fala ao teu coração. Ele fala ao teu coração, ele tem que falar com você, ele tem que falar ao teu coração, ele tem que colocar dentro do teu coração, da tua mente, dentro de você, as intenções, os propósitos, as propostas que ele tem para a sua vida. E ali no Éden nós vemos claramente ele falando com ela, ele teve que falar com ela. Para que ele possa te levar à queda, ele tem que falar com você. Ali naquele contexto de Jardim do Éden, ele usou a serpente. Hoje, Satanás fala de muitas outras maneiras. Satanás ele fala conosco através do engano religioso, através das heresias, através da interpretação incorreta da Bíblia, gerando dúvida, gerando heresia, gerando no nosso coração um entendimento distorcido da palavra de Deus. Porque a partir do momento que nós temos um entendimento errado, nós, em função de um entendimento errado, nós nos posicionaremos de forma errada, e um posicionamento errado nos levará a um destino errado. Ou seja, nós queríamos um destino de bênção, de paz, de amizade com Deus, mas aí nós podemos escolher um destino de maldição, um destino de destruição, um destino de afastamento de Deus, quando nós começamos a permitir que o diabo, através das heresias, através dos falsos ensinos, comece a falar ao nosso coração, a falar à nossa mente, a falar ao nosso espírito, e nos induzir, e nos levar de forma induzida a um entendimento errado das Escrituras. Porque o que o diabo fez aqui?
Ele falou com Eva com base no quê? Com base naquilo que Deus tinha dito para Eva. Sim ou não, irmãos? Vocês estão me acompanhando? O diálogo foi tudo em cima disso. O que Deus falou? Deus falou assim, e ele começou o quê? A distorcer o entendimento das Escrituras, gerando na mente de Eva, no coração de Eva, dúvida sobre a palavra, dúvida sobre as Escrituras. E eu estava estudando um pouco sobre essas questões, e ontem eu estava conversando com um rapaz que já foi da igreja e hoje não está na igreja, mas eu quero crer que ele vai voltar. E ele estava assim, com o coração dele muito angustiado em relação à predestinação, porque ele começou a conversar comigo sobre essa questão da predestinação, querendo saber por que Deus deu ao Messi a capacidade de jogar bola como ele joga, ao Maradona, ao Pelé, por que ele não fez isso com os demais, por que algumas pessoas têm mais habilidades que outras, e se existe uma predestinação nessas questões. E ele estava assim, com o coração meio que revoltado com Deus. E irmãos, se os irmãos não sabem, a doutrina da predestinação, hoje ela vem sendo usada pelo satanismo. Ela vem sendo usada pelas pessoas que são adeptas do satanismo para convencer as pessoas que estão aqui fora no mundo de que Deus, ele sabia de tudo que iria acontecer, ele sabia que Eva ia pecar, que Adão ia pecar, ele não fez nada, então por isso ele enganou Eva e Adão, e Satanás estava lá, Lúcifer estava lá para ser um agente de despertamento no coração da humanidade. Então, na realidade, Lúcifer é o mocinho da história. Então, esse entendimento é o entendimento que está sendo pregado com base numa doutrina de predestinação, aonde Deus sabia de tudo e deixou tudo acontecer. Então, na realidade, Deus é o vilão, Lúcifer é o mocinho. E vocês sabiam que tem muita gente acreditando nisso? Vocês sabiam que tem gente que está dentro da igreja e que conheceu o Evangelho, conheceu a palavra de Deus e está acreditando nessas questões? Então, quando eu conversei com esse rapaz ontem, que inclusive esteve dentro da igreja e hoje está com dificuldade de voltar para a igreja, por causa desses entendimentos, por causa desses ensinamentos que na cabeça dele estão entrando. Por isso que eu digo, uma ideia é mais difícil de você tirar da mente de uma pessoa do que um demônio. Porque um demônio, quando possui uma pessoa, você vai lá, põe a mão, repreende e manda embora. Vai tirar uma ideologia da cabeça de uma pessoa, vai tirar um entendimento errado da cabeça de uma pessoa. Não é assim, você não ora e fala, sai ideologia, e ela sai. Não sai, irmãos. Você tem que debater com aquela pessoa, você tem que pedir sabedoria ao Espírito Santo, na palavra de Deus, para poder orientar aquela pessoa, para poder ir desconstruindo aquelas heresias que foram montadas na mente daquela pessoa. E eu comecei a falar com ele sobre o livre-arbítrio. Falei, querido, tudo na vida tem livre-arbítrio. Tudo. Deus, ele não manipulou ninguém, ele sabia de tudo. Porém, Deus é um ser que dá liberdade ao ser humano para ele escolher o certo ou errado, ou o bem ou o mal. Então, por isso nós somos responsáveis, sim, pelas nossas decisões. Até uma pessoa que está prestes a morrer, se ela não perdoa, Deus fica ali trabalhando no coração dela até ela ter a consciência que ela precisa liberar o perdão. Mas Deus não vai lá e manipula a cabeça da pessoa e força ela a perdoar. O perdão tem que sair espontâneo, tem que sair de dentro, tem que sair do coração da pessoa. Então Deus, ele sendo soberano, ele sendo onisciente, ele nos criou a sua imagem e sua semelhança, e uma das características marcantes que ele nos deu é a consciência, a liberdade de consciência, é a capacidade de decidir as coisas e principalmente a capacidade de decidir a nossa vida. Agora, por que Deus deu algumas habilidades extraordinárias no esporte, na guerra, em outras circunstâncias? Nós não temos como julgar isso, porque Deus deu muitas habilidades às pessoas, mas não quer dizer que essas pessoas sejam servos dele ou não. Ele simplesmente deu habilidades a elas, porque Deus quis dar, né? Mozart, esses grandes compositores clássicos aí, muitos deles
não adoraram a Deus, não serviram a Deus, mas Deus deu a eles capacidade para serem muito habilidosos naquilo que eles faziam. Então Deus não vai dar habilidade somente àquele que o conhece, àquele que o serve. Deus dá habilidade a todos os seres humanos, a todos os seres humanos, porque todos foram criados à sua imagem, à sua semelhança. Agora, se todos vão servir a Deus, isso é uma escolha, isso é livre-arbítrio, isso é capacidade de crer ou não na palavra de Deus. Então todos nós temos que pensar nessas coisas, porque o diabo, aí agora eu volto ao texto que nós começamos essa pregação. O diabo está falando aos corações, o diabo está falando todos os dias com cada um de vocês, com cada um de nós, através das ideologias, das falsas crenças, das falsas religiões. Ele está tentando plantar em nós um entendimento errado, para nos confundir. E uma das coisas que me chamou muita atenção nesses dias foi um satanista, depois você vai lá no YouTube, corrigindo crentes que estavam dançando funk dentro da igreja. Quantos viram esse vídeo? Alguém aqui viu esse vídeo? Jaqueline viu? É um satanista jovem, ele tem uma cara, ele é do sexo masculino, mas você pensa que ele é do sexo feminino, porque o semblante dele é ser muito, tem traços femininos muito fortes e o cabelo muito comprido, mas ele entende muito de música, muito de música. Eu vi ele falando sobre música, ele falou assim, ele deu uma aula de música, ele falou assim: vocês crentes usando funk dentro da igreja, não tem cabimento um negócio desse. E ele dá uma aula de como surgiu o funk nas favelas do Rio de Janeiro, baseado nos pontos rítmicos das religiões de matrizes africanas. Ele falou: cada ponto do funk, aqui, representa uma adoração a um Xangô, a um Orixá, a um Exu. E vocês pegam isso e mudam a letrinha e colocam dentro da igreja, e vocês acham que isso é culto a Deus? Então ele até debochou da atitude dos crentes que estão fazendo isso. E aí a gente vê a imaturidade da igreja hoje. Quantos crentes hoje estão tendo um entendimento muito errado do que é servir a Deus, porque estão se deixando, vamos dizer assim, envolver mais vamos dizer assim, pelos prazeres da carne. Porque você pegar um ritmo que foi criado totalmente para difundir sensualidade do corpo e querer fazer aquilo algo usado dentro de um culto evangélico de adoração ao Senhor, isso é falta de bom senso, isso é falta de juízo, isso é falta de conhecimento. Irmãos, por isso eu digo, o diabo está falando e as pessoas estão ouvindo o que ele está dizendo. Por isso muitas coisas erradas estão acontecendo. E o que acontece? A igreja muitas vezes passa vergonha por causa dessas questões. Então, eu até falei com a Aurinete hoje, amanhã nós vamos ter uma reunião sobre louvor e adoração na igreja. Irmãos, todas essas situações nós precisamos conversar. Por quê? Porque são situações que estão acontecendo muito nos dias de hoje. Hoje, infelizmente, o meio evangélico em muitos lugares são dos trilhos completamente. São cantores evangélicos que estão dando péssimo testemunho, são pastores evangélicos que estão dando péssimo testemunho. E o que acontece? A igreja está se perdendo, porque se quem está aqui embaixo começa a olhar para o altar e ver que no altar está tudo errado, aqui embaixo as pessoas vão dizer assim: se está todo mundo errando lá em cima, por que eu vou ficar me cuidando aqui embaixo? Por que eu vou ficar me preservando? Por que eu vou ficar? Aí está tudo errado, irmãos. Porque o que acontece? Quem está aqui embaixo e pensa assim, está fazendo, vamos dizer assim, do referencial da sua vida quem está aqui em cima, quando na realidade todos nós temos que ter como referencial a Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que se aqui em cima errar, eu que estou aqui embaixo tenho que estar firme em Jesus. O fulano que é lá em cima, mas eu não preciso cair aqui embaixo. Amém, igreja? Amém, igreja? Então nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos ter a consciência que o nosso compromisso é com Jesus. O nosso compromisso é com Cristo. Porque quem vai nos levar para o céu?
quem vai nos levar para o descanso eterno? É Ele. Quem pagou o preço na cruz pelos nossos pecados com o seu sangue? Foi Ele. Então nós precisamos ter a consciência que o nosso compromisso é com Ele, nosso compromisso é com o Senhor. Então nós precisamos estar preparados para esse tempo, que é um tempo difícil. Por quê? Porque o diabo está falando, o diabo está falando, o diabo está falando, e as pessoas estão dando ouvidos ao diabo. As pessoas estão ouvindo mais o diabo do que a Deus. Lá no Éden, Deus estava lá, mas o diabo também estava. E Eva caiu exatamente quando ela deu mais ouvidos para quem? Para quem, igreja? Para o diabo. Deus não vai impedir o diabo de falar com você. Entenda o que eu vou te dizer. Assim como Deus não impediu o diabo de falar com Eva, Ele não vai impedir o diabo de falar com você. Ele não vai impedir o diabo de tentar você, porque é função do diabo tentar você. É função do diabo falar ao teu coração e tentar te dissuadir ou te persuadir ao erro. Agora é função sua resistir ao diabo. É função minha dizer não à tentação. Jesus foi para o deserto, e Ele foi tentado no deserto por quem? Quem que tentou Jesus, irmãos? O diabo. Eu pergunto para os irmãos: Deus impediu o diabo de tentar Jesus? Não impediu, porque era necessário que o próprio Cristo, o Filho de Deus, fosse tentado. Era necessário que o próprio Cristo, Filho de Deus, fosse tentado pelo diabo de várias maneiras. Mas de várias maneiras Jesus permaneceu firme na palavra, e o diabo teve que ir embora. O diabo teve que sair correndo. E diz a palavra de Deus que depois que Jesus resistiu ao diabo, os anjos de Deus vieram e o serviram. O que eu quero dizer para você nessa noite? Quando você resiste ao diabo, quando você diz não às tentações, quando você diz não às propostas do diabo, Deus envia anjos do céu para servir você. Mas primeiro você tem que dizer não ao diabo. Então o diabo, ele fala conosco. Ele fala conosco também através da prostituição, da violência, da bruxaria, do misticismo, da idolatria presente nas novelas, nos filmes, nos desenhos animados, procurando o quê? Alinhar o nosso entendimento com o entendimento dele, e os propósitos do nosso coração com os propósitos do coração dele. Porque, irmãos, se você pega aí uma TV fechada, um Netflix, enfim, você vai lá, você vai ter que selecionar muito bem o que você vai assistir, porque fatalmente, se você não fizer isso, você vai ver muita coisa falando de coisas que não tem nada a ver com aquilo que vai edificar a sua vida. E aí a gente fica ali, vendo muitas vezes homossexualidade, vendo muitas vezes violência, vendo muitas vezes bruxaria, misticismo. Irmãos, eu fico olhando assim às vezes, porque eu tenho assinatura, né, desses programas de filmes, e aí você vê assim que tem uma sequência só de filme de bruxaria, só bruxaria, né? Aí filmes de pegação, filmes não sei do que. Irmãos, é difícil, você tem que selecionar muito. Aí eu vou lá, sessão de filmes gospel, quero ver, aí você acha alguns poucos que tem lá, mas a maioria é tudo nessa linha. Aí a gente fala: mas pastor, eu não estou pecando, eu estou apenas vendo um filme. Russell Shedd, um pastor que Deus já promoveu ele ao céu, mas ele falava muito sobre adoração. Um pastor assim que teve uma vida, irmãos, uma vida assim exemplar, uma vida assim que, olha, a gente não encontra algo para contar na vida do pastor Russell Shedd. E ele escreveu um livro chamado Adoração Bíblica. Eu li esse livro porque fez parte da minha monografia no seminário teológico. E ele, falando sobre adoração bíblica, ele fala assim sobre as situações que apagam a adoração no coração do crente. E aí ele fala dessa atitude nossa de se envolver com coisas que não edificam. Aí ele diz assim: você sabe qual é o alto preço que você paga por ficar muito tempo na frente de uma televisão, na frente de joguinhos eletrônicos? Você sabe qual é o alto preço que você paga? É o alto preço do desinteresse pelas coisas espirituais,
é o alto preço da perda do fervor espiritual. Você se torna um crente sem fervor, você se torna um crente desinteressado em oração, desinteressado em ler Bíblia, desinteressado em estar na igreja. Por quê? Porque essas coisas a gente não percebe, mas elas vão tirando do nosso coração a alegria pelas coisas de Deus. Você muitas vezes tem alegria quando está ali, mas quando você está na casa de Deus, não é a mesma alegria. Às vezes você está na casa de Deus, você está participando do culto, mas ali parece que você está por uma obrigação, por um senso de compromisso, mas a sua alegria, o seu prazer não está fluindo como flui na frente de uma tela de televisão. E eu parei para pensar no que ele estava dizendo, irmãos, porque ele disse algo muito profundo. Ele diz assim: nós somos adoradores do Deus Altíssimo, e ser um adorador de Deus significa que o nosso prazer maior deve ser estar com o Senhor. O nosso prazer não deve estar naquilo que Deus vai nos dar, nas bênçãos, nas curas, nos milagres. O nosso prazer como adorador deve ser estar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus, estar com Deus, se derramar na presença dEle, ter amizade com Deus, estar assim num relacionamento íntimo com Ele. Mas isso não acontece quando o nosso coração está muito entregue aos prazeres que nos são oferecidos lá fora. Então o diabo, ele fala conosco. Ele fala conosco, a gente não percebe, mas ele está falando conosco nos filmes, ele está falando conosco nos programas de televisão, e nós começamos a ouvir a voz dele, sem percebermos, porque, como eu disse no início, o diabo, ele não se apresenta, ele fala através de algo, de alguém, de alguma coisa. Então nós que estamos aqui hoje, precisamos parar para pensar, quem eu tenho ouvido mais? Mas o diabo também fala conosco através do marxismo cultural, que é pregado nas universidades, principalmente nas públicas, com o propósito de gerar no coração do ser humano o orgulho, a autossuficiência, e levar as pessoas não só a não crer na Bíblia, mas a desprezar a Bíblia com todas as forças. Se você pega uma pessoa que é marxista, que é socialista, uma pessoa que está, vamos dizer assim, envolvida com esse tipo de ideologia, você sabe qual é o respeito que ela tem pela Bíblia? Você sabe qual é o respeito que ela tem por Jesus? Você sabe qual é o respeito que ela tem por igreja? Nenhum, porque para ela tudo isso daqui é perda de tempo. Então essas ideologias, elas estão sendo propagadas, elas estão sendo difundidas. É que nem ontem lá na casa do sogro do Gabriel, o pai da Isadora, o Adriano, nós estávamos lá reunidos, e ele falou uma verdade. Ele falou assim: às vezes nós criamos um jovem dentro da igreja, ensinando a palavra de Deus, ele vai para uma faculdade, de repente ele já não está mais querendo saber de ler a palavra de Deus, de estar na igreja, de estar nos cultos, ele já começa a ser um militante político, e daqui a pouco ele está totalmente fora da presença de Deus. Por quê? Porque ele se deixa envolver pelas ideologias que ali são pregadas, mais do que pela verdade bíblica, que deveria ser a base de tudo aquilo que orienta a sua vida nesse mundo. Então nessa noite, nós temos que parar para pensar, que quando o diabo fala, ele nos leva para longe de Deus, e algumas coisas acontecem. Quando ouvimos demais a voz do inimigo, nós começamos a ter uma dificuldade de ver o amor de Deus quando Ele nos diz não, de ver o amor de Deus, o cuidado de Deus quando Ele nos diz não, porque o diabo, ele nos convence, irmãos, de que quem ama diz sim para tudo, e o diabo, ele diz sim para tudo, só que Deus diz não. Deus diz não. Deus disse para Eva e para Adão: do fruto desta árvore não comerás. Não comerás. E a política de dizer sim para tudo é algo ruim, é algo negativo, é algo que não tem como desenvolver, irmãos. Vou simplesmente aqui, para elucidar o que eu quero dizer, vou dar um exemplo. Luana e Rodrigo têm o Danilo. Vocês dizem sim para tudo que o seu filho quer? Quem é pai aqui? E mãe?
É possível dizer tudo, dizer sim sempre para os nossos filhos? Tem como, irmãos? Não tem. Sabe por quê? Primeiro, nem sempre o que eles querem é certo para eles. Segundo, existem níveis de maturidade. Existem diferentes níveis de maturidade. A maturidade de um adulto é diferente da maturidade de uma criança de 3 anos. Então um adulto, ele tem muito mais capacidade de entender o que é certo e o que é errado. Então por isso o adulto, ele tem toda a capacidade de dizer não, quando a criança quer um sim. Às vezes a criança quer um sim para comer chocolate doce na hora do almoço, e aí o pai e a mãe têm que dizer não. O pai e a mãe têm que dizer: não é hora, não é o momento. Por quê? Porque não é o melhor para aquela criança naquele momento. Uma criança quer sair correndo, atravessar a rua sozinha. Pensa numa 3 barras. Você, como pai, você deixaria, Lucas, a Sofia atravessar 3 barras sozinha? Não. Você vai atravessar segurando na mão do papai, ou no colo do papai. Então não tem como dizer sim para tudo. E o fato é, irmãos, que nós estamos vivendo num mundo onde Deus precisa novamente ser resgatado na consciência dos crentes, como Deus que diz não por amor, como Deus que quando diz não, Ele está demonstrando amor, Ele está demonstrando cuidado para com cada um de nós. Porque o diabo, ele quer que a gente diga sim para tudo que é errado, para tudo que é pecaminoso. E hoje existe essa tendência aí fora, que a gente tem que dizer sim para tudo, e a gente não tem que dizer sim. Nem Deus disse sim. Deus não disse sim, e Ele não disse sim porque Ele ama, porque Ele sabia o que era melhor para Adão e para Eva. Porém Adão e Eva não confiaram em Deus. Então eu quero perguntar para você nessa noite: você confia no Senhor? Você confia na sabedoria de Deus? Você confia que Deus sabe o que é melhor para você do que você mesmo? Se você tem essa confiança em Deus, então você tem que deixar Deus dirigir a sua vida. Você tem que obedecer a Deus, muitas vezes sem entender o que está acontecendo, mas crendo que obedecer a Deus é o melhor para você. Por quê? Porque o que Deus sabe, você não sabe. O que Deus conhece, você não conhece. E lá na frente você vai entender que Ele está fazendo o melhor para você. Amém? Irmãos, quando nós ouvimos a voz do diabo, nós pensamos que Deus é mentiroso, porque foi isso que o diabo quis dizer para Eva. Ele disse para Eva o seguinte: Deus disse que você vai morrer, pois eu digo que você não vai morrer. Então naquele momento ele estava dizendo que Deus estava mentindo. Então nós precisamos parar para pensar o quanto nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a verdade de Deus para a nossa vida. Deus nunca vai mentir para mim e para você. Deus nunca vai dizer algo para você que Ele não vai cumprir, porque Ele é fiel. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Uma outra heresia que o diabo está trabalhando na vida de muitos crentes e no meio evangélico é um falso conceito de amor baseado na licenciosidade, ou seja, na licença para pecar. Então, tipo assim, Deus ama, então Deus não discrimina, Deus te aceita como você é. Deus, Ele não vai exigir mudança, não quer. Irmãos, Deus não é assim. Deus, Ele ama, Ele acolhe, mas depois que Ele te acolhe, Ele fala: sede santos, porque eu sou santo. Ele usa o amor para te atrair. Ele te atrai, Ele te salva, mas depois Ele começa um processo de regeneração na sua vida. Ele começa a mexer na sua vida. Ele começa a te mudar de dentro para fora. Ele começa a te libertar de você mesmo, de tudo aquilo que o pecado gerou em você. Ou seja, o amor, ele não é complacente com o erro.
Deus não diz assim, ó, eu te amo, você que está roubando, vem e continue roubando. É assim que Deus faz, irmãos? Eu te amo, você que está roubando, mesmo roubando eu te amo, vem, mas pare de roubar. Pare de roubar. Jesus defendeu a mulher adúltera? Defendeu ou não? Defendeu. Ele não deixou que ela fosse apedrejada. Cadê os teus acusadores? Foram embora. Ok, eu também não te condeno, porém vai e continue pecando. Foi isso que Jesus falou, irmãos? Vai e não peques mais. Porém, hoje nós temos uma mensagem do Evangelho que está sendo difundida aí, em que Deus ele aceita tudo e deixa a pessoa vivendo no erro. Sabe qual é a proposta do diabo que foi feita para Eva, que está sendo feita a muitas pessoas hoje? É que você pode servir a Deus comendo do fruto proibido. Você pode servir a Deus mantendo o seu pecado de estimação, né? Então, vamos dizer assim, eu tenho um pecado de estimação, eu não quero largar, então o que eu vou fazer? Eu vou montar uma igreja para mim. Vou montar uma igreja para mim e vou manter aquele pecado de estimação ativo na minha vida. Vou dar um exemplo aqui absurdo, irmãos, mas vamos usar aí o exemplo do adultério. Adulterar é pecado, igreja? Adulterar é pecado, igreja? Ok, então estamos fechados nesse ponto. Mas vamos supor que um casal diz assim: para mim não, adulterar não é pecado. Adulterar não é pecado porque inclusive eu e meu cônjuge nós praticamos o swing. Vou falar coisas aqui absurdas, mas eu tenho que falar. Nós praticamos aqui sexo com outros casais. Então para nós temos, consensualmente falando, nós aceitamos. Então para mim e para ele não existe infidelidade. Então nós não estamos adulterando, mas eu quero servir a Deus, eu quero adorar a Deus, eu quero tudo, o restante tudo eu faço tudo certinho, mas essa parte eu não abro mão. Aí o que acontece? A igreja verdadeira de Cristo não aceita, porque adultério é pecado. Aí o que se faz então? Vamos abrir uma igreja, a igreja inclusiva dos adúlteros de Cristo. Aí todo mundo que gosta de adulterar e não tem espaço na igreja tradicional, venha para cá, venha, junte-se a nós, e nós vamos então viver uma nova realidade de igreja. Aqui você não será discriminado, aqui você não será ridicularizado, venha para cá, né? A igreja do adultério, a igreja dos adúlteros de Cristo. Parece que o que eu estou falando aqui é absurdo, é ridículo, mas quando a gente fala sobre homossexualidade, não é isso que está acontecendo, irmãos? Sim ou não? É a mesma coisa. São todos pecados relacionados a questões da sexualidade. Então a igreja tradicional não aceita a homossexualidade. Vamos abrir então uma igreja onde a gente pode fazer todo o culto igualzinho, mas nós não vamos deixar a homossexualidade. Então, se todo mundo continuar nesse ritmo, daqui a pouco vai ter a igreja dos adúlteros, a igreja dos pedófilos de Cristo, a igreja dos assaltantes de Cristo, a igreja, porque cada um tem o seu pecado de estimação e não quer abrir mão dele. Só que o evangelho não é isso. O evangelho é transformação de vida, é mudança de coração, de mente, de espírito. O evangelho é regeneração do ser humano para viver para a glória de Deus. O evangelho não é aquilo que eu quero viver do meu jeito. O evangelho é aquilo que eu quero viver e eu preciso viver do jeito que Cristo estabeleceu para ser vivido. Se não há mudança, irmão, se a igreja não prega o arrependimento, se a igreja não denuncia o pecado, essa igreja não é uma igreja séria, não é uma igreja de Cristo, não é uma igreja comprometida com o verdadeiro evangelho. Porque o amor de Deus, ele não só acolhe, ele tem que levar a pessoa ao arrependimento dos seus pecados. Vou repetir, o amor ele não é apenas acolhedor, ele leva a pessoa ao arrependimento dos seus pecados.
Um pastor disse algo interessante, eu vou falar com as minhas palavras. Ele disse que alguém que prega o amor de Cristo para conquistar a simpatia das pessoas, ao invés de levar essa pessoa ao arrependimento e a Deus, essa pessoa está pregando um falso amor. Essa pessoa está falando verdades, mas está mentindo. Ela está mentindo, falando verdades. Eu achei interessante a maneira como ele colocou, que nós podemos mentir falando verdades. Aí ele usou o exemplo de eu não assisto Big Brother, mas ele mencionou essa questão do Big Brother agora, já 2022, que dentro do Big Brother teve um rapaz que pregou para alguém lá dentro. Eu não sei como é que foi isso, mas diz que teve um integrante lá que num determinado momento estava conversando com alguém que é homossexual lá dentro, e aí ele estava se sentindo desprezado em relação à igreja, e aí disse que essa pessoa que estava no Big Brother, que é um conhecedor do Evangelho, chegou para ele e falou: não, Deus não te condena, Deus não te julga, Jesus esteve com as prostitutas, Jesus esteve com os marginalizados, então fique tranquilo, Deus não te julga. Então ele falou, querendo ter a simpatia daquela pessoa, porém ele não disse toda a verdade. Ele não teve coragem de dizer que o comportamento dele, sim, é um comportamento que Deus julga como algo negativo, e que quem está debaixo desse julgamento, lá na frente, se não se arrepender, infelizmente irá para um lugar de tormento. Então, amar uma pessoa em Cristo não é você só dizer para ela que Deus a ama. Amar uma pessoa em Cristo é dizer toda a verdade para ela. Deus te ama, sua vida é importante, porém esse comportamento, essa atitude que você tem, ela é condenada por Deus. Você precisa refletir sobre isso, porque se você não se arrepender, se você não se arrepender do seu pecado, lá na frente você vai colher o fruto disso, e vai ser, vamos dizer assim, a colheita vai ser a destruição da sua alma. Então nós temos que ter coragem de dizer às pessoas toda a verdade do Evangelho, toda a verdade do Evangelho. E olha só como a questão do arrependimento ela é séria aqui na palavra de Deus, irmãos. Eu selecionei vários textos falando sobre arrependimento. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. 2 Pedro 3,9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a deem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Ou seja, Deus está esperando o que, irmãos? O arrependimento. Mateus 4,17: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Tiago 4,8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, vós de ânimo duplo purificai o vosso coração. E Apocalipse 3,19: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E arrepende-te. Quando eu, como cristão, chego para alguém que está lá fora e digo: Jesus te ama, e eu não te julgo, não te condeno, e deixo aquela pessoa com a consciência de que ela está vivendo no pecado e não precisa se arrepender, eu estou bloqueando na vida dela a capacidade de se arrepender. Eu estou impedindo que ela se arrependa. Eu estou contribuindo para que ela se acomode no pecado e peque em paz, continue pecando em paz, sem ter a consciência de que ela precisa se arrepender diante de Deus. Então nós que estamos aqui precisamos ter essa consciência, porque o diabo está confundindo a mente dos crentes, como confundiu a mente de Eva. Tem muito crente dentro da igreja confuso sobre o amor, sobre como pregar, sobre como dizer às pessoas que estão lá fora e falar para elas do amor de Deus. Tem muito crente confuso dentro da igreja. Por quê? Porque não está sabendo definir, entender claramente quem é Deus. Deus não é só amor, irmãos.
Se Deus fosse só amor, tudo bem, mas Deus é só amor? Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santo. Não adianta, o amor de Deus sempre vai canalizar as pessoas para a justiça de Deus, para a santidade de Deus. O que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 13? O amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Ou seja, o amor de Deus, ele preza pela verdade bíblica. Tudo aquilo que ofende a verdade de Deus, ofende o amor de Deus. Tudo aquilo que é contrário à verdade de Deus, fere o amor de Deus, porque o amor se regozija com a verdade. Então, se eu estou pregando algo que fere a verdade, eu não estou andando em amor. O amor, ele precisa estar em sintonia, em conexão com a verdade. Então, a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, é a mesma Bíblia que diz lá em Romanos 1, aí eu peço para você abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 25 diz assim: pois estes mudaram a verdade, olha só, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Por isso Deus os abandonou, os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Aqui está falando de relações imorais relacionadas à homossexualidade. E aqui na Bíblia, a homossexualidade é vista como paixão infame, relacionamentos que as pessoas se desenvolvem, por quê? Porque transformaram a verdade de Deus em mentira, porque distorceram a verdade, porque criaram uma outra versão da palavra de Deus, porque resolveram servir a Deus, não de acordo com aquilo que Deus queria, mas de acordo com o que os seus corações mandaram. Então nós precisamos entender que a mesma Bíblia que diz que Deus acolhe, também diz que Deus permite que o homem sofra as consequências dos seus erros, e continua dizendo assim, olha só, versículo 29, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem, ou aprovam os que as fazem. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: digno de morte são os que cometem essas coisas, e não somente os que cometem, mas também aqueles que aprovam os que cometem. Mas pastor, você está falando só de homossexualidade? Não, de tudo que foi lido aqui, irmãos. Aqui é uma multidão de situações, mas a homossexualidade está aqui dentro. A infidelidade nos contratos, a inveja, o homicídio, a murmuração, a desobediência a pai e mãe, a presunção, enfim, tudo isso é um pacote. Então o mesmo Deus que acolhe, também julga. O mesmo Deus que acolhe, também condena, quando a verdade não é vivida pelo homem, quando o homem troca a verdade pela mentira. Quem quer viver a verdade de Deus aí? Então viva o que a Bíblia diz para você viver. O que a Bíblia diz que é certo. O que a Bíblia diz que é errado. Não negocie isso. Não negocie isso.
Não perca a sua firmeza espiritual. Pecados imorais da sexualidade estão sendo hoje muito difundidos, estão sendo a base para muitas discussões, partidos políticos e por aí vai. E nós, como igreja, temos que saber o que é certo e o que é errado, com base na palavra de Deus. É Deus que define para nós o que é certo e o que é errado. Amém, igreja? O diabo, ele tenta nos fazer cair, falando conosco, mas ele também tenta nos levar à queda, nos levando a subestimar o poder da primeira mordida. Eu já falei sobre isso em alguns outros momentos. Quantas mordidas Eva precisou dar no fruto, irmãos? Rodrigo? Uma só. Não diz morte 5 vezes, 3 vezes. Só experimenta. Não tinha uma cerveja no passado que tinha esse slogan? Experimenta. Eu nem lembro o nome da cerveja, mas eu lembro do chamado, né? Que era experimenta. Hoje está assim. Tem muita coisa aí fora que o diabo está dizendo: experimenta, vê se você não vai gostar. Irmãos, às vezes é uma experiência só que a pessoa precisa. Eu ouvi dizer que existe um tipo de droga, não sei se é o crack, que se a pessoa provar o crack uma vez só, ela fica viciada para a vida inteira. Uma vez só, uma cheiradinha, não sei se é de cheirar, se é de injetar, eu não entendo essas coisas, mas uma vez só que a pessoa experimentar o crack, ela está viciada. Às vezes o diabo precisa que você só dê a primeira mordida, que você tenha a primeira experiência, né? A primeira experiência homossexual, a primeira experiência de adultério, a primeira experiência. Ele só quer que você tenha uma só, porque ele precisa que você só faça uma vez. Eu lembro uma vez uma pessoa que falou assim, que depois que você mata pela primeira vez, você não tem medo de matar mais ninguém. Eu achei forte aquilo. Ela falou assim: se você nunca matou ninguém, nunca mate, né? Fuja dessa experiência, porque depois que você mata uma pessoa, você não tem mais dificuldade de matar a segunda, a terceira, a quarta pessoa. Então, às vezes, uma experiência, ela pode destruir completamente quem nós somos por dentro, pode destruir coisas que Deus estabeleceu na nossa vida, irmãos. Uma experiência. Por isso eu digo para você: vigia, não caia na cilada do diabo, não experimenta aquilo que Deus disse para você não experimentar. Não experimenta. É só um golinho, pastor, é 12 anos, né? Às vezes a pessoa experimenta e ali ela fica, ali ela não consegue sair mais daquela situação. Então cuidado, o diabo ele pode querer te derrubar, levando você a subestimar o poder da primeira mordida ou da primeira experiência. Terceiro, o diabo muitas vezes pode querer te derrubar fazendo um marketing poderoso na tua cabeça do pecado. O marketing é uma coisa interessante. Quantos aqui tem Havaianas em casa? Ou pelo menos já compraram? Na década de 80. Quem aí tem mais de... Quem é da turma dos quarentão aí? 40 para cima. Difícil, ninguém quer levantar a mão, né? Mas na década de 80 ninguém queria comprar Havaianas, irmãos. Vai comprar Havaiana. A Havaiana era a pior sandália que tinha. O pessoal corria dela. Tinha em tudo que é supermercado, mas ninguém queria comprar. O que mudou a visão do povo em relação à questão das sandálias havaianas? O que os irmãos acham que foi? O marketing. O marketing bem feito mudou, tirou a Havaiana daqui e colocou ela aqui. Você já estava pensando sobre aquele carro
Tigo 5X Turbo, a 8ª maravilha do mundo, e tal. Toda hora que você liga a televisão, Tigo 7X, Tigo 8X. Era uma marca que ninguém queria passar longe. Mas o que acontece? Marketing. E aí você começa a ver um monte de Tigo na rua já. O povo já começa a comprar os Tigo, porque o marketing ele é poderoso. Hoje existe um marketing muito forte que o diabo faz do pecado aí fora, de muitas coisas, irmãos. E nós precisamos estar atentos, porque senão ele consegue nos convencer que aquilo que é ruim é bom. Eva não tinha nenhuma atração por aquela fruta. Imagina quantas vezes Eva passou por aquela fruta, olhou e nunca se sentiu atraída por ela. Mas naquele dia, diz a Bíblia que ela olhou para aquela fruta e os olhos dela se encheram de desejo. Por quê? O marketing foi bem feito. E eu vou dizer uma coisa para você, querido: o diabo ele sabe fazer propaganda do que é ruim, hein? Ele sabe fazer marketing daquilo que estraga a tua vida, daquilo que arrebenta com o teu casamento, daquilo que arrebenta com a sua vida. Ele é especialista em fazer marketing das coisas que não prestam e induzir você a achar que aquilo é bom. Então cuidado, porque ele pode enganar você. Mas em último lugar, para encerrar essa palavra, o diabo ele quer nos levar pelo caminho da ingratidão. Irmãos, pensa bem, Adão e Eva precisavam de alguma coisa naquele paraíso? Tinha alguma coisa que faltava para eles? Deus deu tudo, não faltava nada. E quando Satanás estava no céu, diz a palavra de Deus que ele era o anjo das pedras afogueadas, ele era o querubim da guarda real, ele era o querubim dos pífaros e dos tambores, ele era o sinete da perfeição, ele era o perfeito no céu. Ou seja, para Lúcifer também não faltava nada, só que ele achou que tudo aquilo que Deus tinha dado para ele era insuficiente. Ele foi o que? Ingrato. Ele foi ingrato para com Deus. Tem uma frase que diz, eu achei muito interessante quando eu vi essa frase, que aquele que é ingrato para com aquele que o colocou onde ele está, não é digno de estar onde foi colocado. Não é digno de estar onde foi colocado, por causa da ingratidão. Lúcifer foi ingrato para com Deus, ele não era digno de estar onde ele foi colocado, porque ele foi ingrato. E como ele foi ingrato para com o Senhor, ele levou Eva e Adão pelo mesmo caminho, o caminho da ingratidão. Eva e Adão tinham de tudo, ou tinha tudo, mas quando Eva e Adão começaram a ouvir a voz de Satanás, eles começaram a deixar que a insatisfação e a ingratidão começassem a entrar no seu coração. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: cuidado quando você começar a achar que as coisas que você tem não são suficientes, que a igreja onde você está não é suficiente para você, que o ministério que Deus te deu não é suficiente, que a posição aonde você está dentro do ministério que você tem não é suficiente. Cuidado quando você começar a achar que tudo que te foi dado está aquém de quem você é. Cuidado quando você começar a achar que tudo é muito pequeno diante da grandeza da pessoa que você é. Quando você começar a pensar assim, saiba de uma coisa: Satanás pode estar agindo na sua mente, no seu coração. A ingratidão é o caminho, é um dos caminhos mais perigosos pelos quais o diabo trabalha para nos levar à queda. Então, se você tem sido abençoado por Deus, agradeça, seja grato ao Senhor. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, até nos momentos difíceis da vida, dê graça ao Senhor, agradeça a Deus, seja grato,
Se você quer blindar o seu coração contra a influência de Satanás, agradeça a Deus pelas mínimas coisas que Ele tem te dado. Senhor, eu sei que eu poderia ganhar mais, mas eu te agradeço pelo que eu estou ganhando hoje. Eu sei que eu poderia ter mais, eu sei que eu poderia fazer mais, mas eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Comece a agradecer a Deus, e você vai ver que as influências de Satanás vão sair da sua vida, e Deus vai começar a te honrar, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito Deus o colocará. Amém, irmãos? Seja fiel no pouco, e Deus te dará o muito. Fique em pé nesse momento. Vamos falar com